Questão 16. Agir com cortesia, solidariedade no trânsito significa o quê? Fazer novos amigos? Você age com cortesia e com solidariedade no trânsito para fazer novos amigos? Não. Eu não ajo com cortesia e com solidariedade, não com a finalidade de fazer amigo. É por questão de cidadania mesmo. No trânsito, que é um espaço público utilizado por mais pessoas, eu preciso ser cortês e solidário. Não gostei não, vou deixar isso aqui com a meio certa. Letra B, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. Bacana. Respeitar é bom, ser tolerante é bom. Essa aqui está certinho, 100% certo. Dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você. Não, aí nós estamos falando aqui de sinal, é o semáforo, né? O semáforo está verde, aí você para e dá passagem para os outros. Bom, na verdade, você acha que está sendo muito gentil, dando passagem para aquele que deveria esperar. Mas é quem está atrás de você. Aí você está agindo de forma até contrária ao que a legislação determina, né? Sinal verde é para você seguir, não para você parar e mandar os outros passar. Então, isso aqui é totalmente fora. Letra D. Sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessar a via. Não, pensa, se todo condutor for sair do veículo para ajudar os outros a atravessar, vai virar uma bagunça. Esse aqui também não. Então nós estamos aqui entre uma mais ou menos e uma certa. Qual que vocês vão, hein? Na certa, não tenho dúvida disso. Letra B. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. Bacana. Questão 17. O que o motociclista, nós estamos falando aqui de motociclista, tá? Precisa fazer para assegurar a visibilidade e, com isto, evitar fechadas bruscas por outros condutores de acidentes? Assegurar a visibilidade, eu até imaginei no primeiro momento que fosse a visibilidade dele, motociclista. Mas depois, lendo o resto, que é daqui para frente, e evitar fechadas bruscas. Por que os outros motoristas dão uma fechada no motociclista? Porque não está vendo o motociclista. Então, essa assegurar a visibilidade aqui, ó, certo? É assegurar a visibilidade do motorista, quer dizer, motociclista, mantenha-se no campo de visão do motorista, dos outros condutores, para evitar que ele te dê uma fechada brusca. É isso que a questão quis dizer. Vamos lá, alternativa A, manter limpa a viseira ou óculos de proteção do capacete. Bom, isso aqui assegura a sua visibilidade, né? A sua motociclista. Como a questão toda que nos levou, né, nos remeteu a entender que é a visibilidade de outros condutores, né? Sei lá. Eu vou colocar isso aqui como uma meia certa. Alternativa B, fugir dos pontos cegos. Sim, fuja dos pontos cegos. Evite ficar dentro de ponto cego de outros veículos. Essa aqui está certinha, totalmente certa. Ver e ser visto. Bacana, você tanto precisa ver como também precisa ser visto. Que é justamente isso aqui, né? Ficar fora dos pontos cegos, fugir dos pontos cegos. Também está certa. E aqui a alternativa D diz que todas as respostas estão corretas. Bom, se a gente considerar essa meio certa aqui, né? Porque eu fiquei em dúvida, porque aqui está dizendo, não é que está errada a alternativa A, mas ela está se referindo à visibilidade do motociclista. E aqui a questão toda nos remeteu a entender que é a visibilidade do motorista. Mas enfim, não está errada, e até porque a gente não pode marcar mais de uma alternativa, não tem como marcar B e C. A única aqui que cabe como resposta é a alternativa D. Viram aí como é que o negócio é tinhoso? Tem que ir analisando, tem aquelas meio certas, aquelas meio erradas, não é? Agora, aqui, por exemplo, a gente não podendo marcar duas alternativas, a gente teve que considerar a A como totalmente certa. E foi lá na D, né, que diz todas estão corretas. Aliás, essa é uma dica que eu já venho trazendo aí já no decorrer do curso com vocês, que é em 80%, mais ou menos, 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito que todas estão corretas, vai nela que a resposta certamente será essa. Questão 18. Olha, não está relacionado a ato inseguro do condutor. Ato inseguro. Ato só pode ser do condutor, né? Claro. E aqui está perguntando o seguinte, não está relacionado. Não está. Excesso de velocidade é um ato inseguro. Eu estou procurando aquela que não é. Desobediência à parada obrigatória é um ato inseguro. Eu estou procurando aquela que não é. Sinalização precária, que não falou se é a sinalização do veículo ou da pista, né? Mas obviamente nos remete a entender que é a sinalização da pista. Então essa aqui não tem nada, não tem relação, né? Se for sinalização da pista, da via, não tem relação a ato do condutor. Aí já é uma questão de engenharia de tráfego mesmo.
Então, certamente será essa a resposta. Desobediência ao sinal vermelho, aí é um ato inseguro. Então, D está fora, sobrou aqui para a gente a letra C, é a resposta a ser marcada. Questão 19, não é condição insegura ao dirigir. Bom, agora há pouco a gente falou de atos inseguros, está relacionado ao condutor, né? As ações praticadas pelo condutor. Agora, condição insegura. A condição insegura são aquelas adversidades que a gente encontra. Luz, tempo, estrada, que é a via, né? Estrada, trânsito, veículo e condutor. Bacana, são aqueles 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Isso. Tá, então não é condição insegura. Características físicas do condutor. É uma condição insegura. Cansaço, por exemplo, sono. Estado emocional do condutor. É uma condição insegura. Por exemplo, está preocupado, ansioso, nervoso. Características das penalidades, que eu nem sabia que penalidade tinha características. Com certeza isso aqui vai ser a resposta, né? Condições adversas das vias. Sim, então ó, a primeira falou de condutor, a segunda condutor, a terceira falou de via. Cadê via? Via é essa aqui, ó, é a estrada. E as outras duas falaram de condutor. Agora essa aqui, tem nada a ver aqui, né? Então letra C mesmo é a resposta. Questão 20. Constitui automatismo incorreto. Usar o pedal do freio antes do pedal da embreagem não tem nada de errado. Vai parar, primeiro o freio, depois da embreagem. Eu estou procurando a incorreta, não é essa. Observar a sinalização é incorreto? Não, então também não é essa. Dirigir o veículo com o pé apoiado no pedal de embreagem? Essa é incorreta. Certamente vai ser essa a resposta. Engrenar as marchas corretamente? Poxa, se é corretamente, não é incorreto, né? Então tá fora, sobrou mesmo para a gente a alternativa C. Questão 21. Chuva intensa. Quando a visibilidade é mais reduzida, o condutor, além de redobrar a atenção, deve o quê? Bom, está aqui dizendo, ó, sob chuva intensa. Está dirigindo, está caindo aquele chuvão. A visibilidade é reduzida. Esse mais aqui nem caberia, né? É reduzida. O condutor, além de redobrar a atenção, deve fazer o quê? Acionar o limpador de para-brisa? Sim. Acender no mínimo as luzes de posição? Sim. Diminuir a velocidade? Sim. Aumentar a distância do veículo da frente? Sim. Tudo certinho, certamente será essa a resposta. Letra B. Ligar o pisca-alerta e parar o veículo? Não. A não ser que seja um temporal, uma tempestade que aí envolve uma situação de risco maior. E aí você vai procurar, obviamente, um lugar seguro para parar o veículo. Não é parar em qualquer lugar também, que não cabe. Letra C. Acionar as luzes de posição do veículo. Luzes de posição são os faroletes e lanternas traseiras. Bacana. Diminuir a distância do veículo da frente? Ué, você vai diminuir a distância? Não, você tem que aumentar a distância. Você vai aumentar a velocidade? Não, você vai diminuir a velocidade. Então aqui está fora. Alternativa D. Acionar os faróis altos. Olha, a legislação recomenda, aliás, impõe, né? Não recomenda não, impõe que você acenda as luzes de posição quando estiver dirigindo sob chuva forte, cerração ou neblina. Quer acender os faróis? Tudo bem, problema nenhum. Agora farol alto não. Letra D está fora. Sobrou então para a gente a alternativa A. 22. É correto afirmar que em ocorrência de penumbra, o que é penumbra? Penumbra é a baixa luminosidade, né? Tem falta de luz. Acontece então o lusco-fusco. Ih, já ouviu falar disso? Lusco-fusco? Lusco-fusco é justamente aquela transição que acontece do dia para a noite e da noite para o dia, né? É o cair da noite ou o amanhecer. Lusco-fusco. O procedimento correto do condutor é idêntico ao adotado em caso de quê? Bom, você está aqui em situação de lusco-fusco. O comportamento que você deve adotar é idêntico a qual, hein? Vamos ver. Aquele sob chuva, cerração e ondulações. Bom, esse é ondulações aqui que eu não entendi, né? Está fora, com certeza. Cerração, ondulações de novo? Poça d'água? Não, aqui poça d'água também não. Buracos? Não. Ondulações? Não. Poça d'água? Não. Então aqui está fora, aqui está fora. Chuva? Sim. Cerração? Sim. Neblina? Sim. Que é circunstância de pouca visibilidade, né? Então o lusco-fusco é pouca visibilidade por conta daquela transição do dia para a noite ou noite para o dia. E o procedimento é idêntico, não vou nem dizer que seja idêntico, mas similar, parecido. Você vai o quê? Diminuir a velocidade, acender as luzes do veículo e coisa e tal.
Letra D aqui é a resposta. 23 agora. Dirigir sempre com atenção para prever o que vai ou o que fazer e tomar as decisões certas para evitar acidentes é um conceito de quê, hein? Direção dispersiva. O dispersivo é aquele que está sem atenção. Aqui está falando para dirigir com atenção. Não é? O motorista disperso é o motorista desatento. Então não é essa. Direção corretiva. O direção corretiva ele vai em confronto com o prever. Acontece a direção corretiva, que é o corrigir um erro não previsto, uma situação perigosa não prevista. Então, prever está em contradição com a corretiva. O prever é preventiva. Então, aqui está fora. É uma direção defensiva? Não deixa de ser, né? Dirigir com atenção de forma preventiva é defensiva. É uma direção progressiva? Depende do que é esse progressiva, né? Mas a gente não estudou progressiva durante o curso. Não existe essa técnica dentro dos conceitos que a gente estuda aqui para o processo de habilitação. Vocês lembram de ter visto progressivo em algum momento? Não, né? Então está fora, sobrou mesmo para a gente a letra C. Questão 24. Qual o tipo de retrovisor das motocicletas, hein? Poxa, nós falamos de retrovisor, não falamos? Tipo de retrovisor. Aí está falando do espelho, né? Tem espelho plano, tem espelho côncavo e tem espelho convexo. Sempre, ó, aqui, ó, esse é o plano, esse é o côncavo, esse é o convexo. A setinha aqui representa a posição do objeto que está sendo refletido. Na motocicleta a gente usa o quê? O convexo. O espelho convexo é aquele que abre o campo de visão. Consequentemente, ele diminui o objeto e reflete esse objeto mais distante. Distante, né? Isso. Ele passa para a gente uma falsa sensação de que está muito longe, na verdade não está. Isso é o retrovisor convexo. Ele é bom por quê? Porque ele aumenta, amplia o campo de visão. Apesar de diminuir o objeto e mostrar o objeto mais longe, pelo menos a gente está vendo ele, né? Então ele abre o campo de visão. Pior é o côncavo aqui, ó, que fecha o campo de visão. Ele aumenta o objeto, né? Lembra? Deixa o objeto mais próximo. Esse é o... Qual que é? O côncavo. Esse aqui, ó. Esse aqui não pode ser usado em motocicleta de jeito nenhum, porque ele fecha o campo de visão. Então aqui é a resposta certa. É o tipo de retrovisor utilizado nas motocicletas. Letra A. Questão 25. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca o quê? Ofuscamento, catarata, penumbra ou cegueira? Bom, até estranho, né? Porque, na verdade, não causa penumbra. A penumbra é a falta de luz. E aqui nós temos o excesso de luz. Catarata também não tem nada a ver com isso aqui. Essa catarata aqui não é as cataratas do Iguaçu, não, tá, gente? Isso aqui é aquela doença mesmo que está no olho. Agora, a cegueira momentânea, ela provoca o quê? Cegueira. Claro, né? A própria questão já está dizendo. Mas eu tenho certeza que o examinador aqui quis nos remeter ao ofuscamento. Só não soube colocar as palavras, né? Olha, a cegueira momentânea causada pelo excesso de luz. Excesso de luz é o quê? Ofuscamento. Então, letra A é a resposta. Às vezes a gente se depara com questõezinhas mal elaboradas assim também, mas esteja preparado para isso. Questão 26. Se um condutor de veículo se deparar no trânsito com outro condutor agindo de forma incorreta e que venha a prejudicá-lo, ele deve fazer o quê? Deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. É a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida, né? Claro que não. Vai deixar o acidente acontecer para fazer o outro que errou pagar pelo erro dele? E você vai ganhar o que com isso, né? Nada. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores? Aí sim, eu concordo. O motorista defensivo abre mão do direito, abre mão da razão, visando aí a segurança. Então pode ser essa a resposta. Alternativa C. Fazer valer o seu direito? Bom, se você impor o seu direito, aí você não está abrindo mão do direito. Ou abre mão ou impõe o direito. Como eu já acabei de dizer que o correto é ceder o direito, abrir mão do direito, com certeza não é a alternativa C. E a alternativa D diz ceder a vez e, logo à frente, castigar o condutor infrator com uma fechada. Você vai dar uma fechada nele no trânsito? Loucura, né? Absolutamente não. A alternativa B é a resposta.
Adequar a velocidade às diferentes características das vias permite ao condutor dirigir numa velocidade segura. Por isso, você deve decidir em cada situação qual a velocidade segura, obedecendo o limite estabelecido, observando as suas próprias condições, as de seu veículo e da via. Bom, achei bacana, não vi nada de errado aqui não. Vamos ver a letra B. Confiar na sua habilidade de dirigir, pois dirige há mais de 10 anos. Estranho, né? Primeiro, como é que pode afirmar que o cara dirige há mais de 10 anos? No caso de vocês aí, há ano nenhum, né? Vai começar agora. Mas confiar na sua habilidade e esquecer o resto? Claro que não. Alternativa C. Verificar se outros veículos trafegam em velocidade segura e imprimem maior velocidade que o seu. Que importa a velocidade dos outros? Você tem que preocupar com a velocidade do seu veículo. Quando a gente vai analisar ali as circunstâncias para poder ver que velocidade que você vai usar, vai imprimir ao dirigir o veículo, você deve observar uma série de coisas. Intensidade do trânsito, de veículos, pedestres, as condições da via, se a pavimentação é boa, se tem buracos, se tem sinalização, se tem mato na pista, tempo, se está chovendo, cerração, neblina, pouca visibilidade, como é que funciona, do seu carro, seu cansaço. Tem um monte de coisa que a gente precisa observar na hora de analisar qual velocidade vai imprimir. Agora, se tem uma que não interessa para a gente, é a velocidade do outro. Ele que entra na velocidade que ele achar que convém, desde que não venha para cima de mim, né? Então, não interfere. É indiferente para mim a velocidade que o outro está andando, tá? A alternativa C aqui está fora. Alternativa D. Saber que tem um veículo potente e que pode fazer percursos radicais. Boa, gostei dessa, hein? Letra D está fora, claro, fiquei aqui com a letra A. Questão 28. O condutor dirigindo corretivamente terá que... O corretivo é aquele que não previu, ou não previu, né? Não previu. É assim? Acho que é isso. Então, ele não previu a situação de risco. Então, ele teve que agir com muita habilidade, né? Teve que ser muito habilidoso para evitar o acidente. Vamos ver? Alternativa A. Diminuir antes de transpor um cruzamento. Condutor dirigindo corretivamente terá que diminuir antes de transpor um cruzamento. Se ele diminui antes de transpor o cruzamento, é sinal de que ele já está prevendo um perigo, um risco. E se ele está prevendo, aí não é corretiva, é preventiva, né? Então, letra A está fora. Corrigir uma situação de risco não antecipada? Exatamente. Corretivo é corrigir. Corrigir por quê? Porque ele não previu, ele não antecipou. Então, certamente vai ser essa a resposta. Manter a distância do veículo da frente? Olha, se ele mantém distância do veículo da frente, é porque ele já está prevendo um risco. E se ele previu, então não é corretiva, é preventiva. Então, aqui está fora. Frear moderadamente? Se ele freia moderadamente, não é corretiva, é preventiva. Então, está fora. A corretiva aqui é exatamente a letra B de bola. Questão 29. A finalidade da direção defensiva é a condução em alta velocidade? Claro que não. Seria, então, a condução de forma educativa e segura? Olha, se fosse de forma educada, talvez, né? Mas educativa, assim, dá aquele sentido de que você está querendo educar alguém? Será? Talvez sim, né? Pelo exemplo, vamos deixar isso aqui como uma meia certa. Na dúvida, eu vou colocar ela como meia certa. A finalidade da direção defensiva é a condução de automatismos incorretos? Não. Incorretos, não. C está fora. A finalidade da direção defensiva é a condução sem interferência do autocontrole? Poxa, se o autocontrole não for importante na hora de dirigir, eu não sei de mais nada. É com a interferência do autocontrole. Você tem que ter autocontrole. É com, não é sem, não. Então aqui está fora. Fiquei com aquela meia certa mesmo, tá? Letra B de bola, hein? E, finalmente, questão 30 para fechar aqui a nossa disciplina de direção defensiva. Tempo de reação é aquele que transcorre desde... nós já falamos disso, parece que até nessa sucessão de exercícios aqui mesmo a gente falou. O tempo de reação é do momento que ele viu o perigo, né? Até ele pisar no freio. Esse é o tempo de reação. Viu e reagiu. Quando ele pisa no freio, ele já reagiu. Confere? Então tá aqui, acionar o freio até parar? Não, aí é o tempo total de parada, tá fora. Perceber o perigo e parar? Não, não é parar, é frear. Depois que ele freia, o carro ainda percorre um tempo ali, uma distância, até parar. Ver o perigo e tomar providências? Bom, pisar no freio é uma providência, né?
Pode ser essa a resposta. Vamos colocar aqui uma meia certa, né? Meio certa. Meia certa é de colocar no pé. Uma meio certa. E a alternativa D, a contagem de 2 segundos de distância até a traseira do veículo da frente. Isso aqui é manter distância de segurança, não tem nada a ver com o tempo de reação aqui. Tá fora. Fui naquela meio certa mesmo. Alternativa C. Tá aí, finalizado então a nossa parte de exercícios comentados da parte de direção defensiva. Ficou bacana? Gostou? Direção defensiva é mais tranquilo, não é? Tem alguns nomes técnicos aí, aquelas forças da física, subestersante, sobreestersante, força centrífuga, força centrípeta, tem o chá para 2, tem o luz, tempo, estrada, transveículo motorista, tem as condições adversas, tipos de colisões, tem bastante conteúdo, mas é uma disciplina mais fácil, mais tranquila na hora de fazer a prova escrita. Então, acho que vale a pena sim revisar aí para memorizar e não perder questão fácil na hora da prova, né?